Então, sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa tertúlia literária. Hoje é 25 de junho de 2021, 14 horas e 44 minutos. Eu vou só apresentar para vocês essa imagem aqui. Isso aqui é um jornal, né, chama Le Temps, é um jornal francês. A data de publicação do jornal está aqui em cima, ó, 6 de novembro de 1872. E por que eu estou mostrando esse jornal para vocês? Eu vou baixar aqui, e olha que coisa interessante. Dar um zoom aqui. Bem nessa parte do jornal, nessa primeira coluna aqui, da parte inferior. Como é que faz aqui? Ah, tá. Nossa, que coisa difícil aqui. A gente tem aqui, ó, Le Tour du Monde. Franklin hoje não está me ajudando no francês, né? Mas isso aqui, ó, é Le Tour, né? A jornada, a volta ao mundo. E olha aqui, ó. Né? Em 80, que é 80 dias, né? Então, a volta ao mundo em 80 dias. Note, eu não comentei com vocês, eu acho que no nosso primeiro encontro sobre esse livro, mas isso que hoje a gente lê como um romance, né, encadernado na forma de um livro, foi publicado como folhetim em jornais, na verdade, nesse jornal aí, né, que era uma prática muito comum durante o século XIX, inclusive no Brasil. Vários romances do Machado de Assis foram publicados na forma de folhetim. O que seria esse folhetim, então? Na verdade, na forma de fascículo. Então, o que acontecia? Você comprava o jornal lá, semanalmente, e aí vinha um capítulo, ou 2 capítulos, nesse caso são 2 capítulos, né, do livro, e aí você lia do romance, do capítulo, vocês viram isso em literatura, né, bacana. E aí você ficava comprando o jornal para poder acompanhar aquele romance, aquela aventura que você lia por intermédio do jornal. Algo muito parecido com o que acontece hoje com as novelas, né? As novelas, a diferença é que o suporte não é mais o jornal, é mais o papel impresso, é a TV, mas é a mesma ideia. Você todo dia senta para assistir um episódio da sua novela. No século XIX, não existia TV ainda, então isso era feito por meio do jornal. Então todo dia acho que era semanalmente a publicação aí dos capítulos, não todo dia. Você lia, então, um episódio. Né? E aí, isso tem um impacto na forma. Oi, a presença ilustre do professor Rafael. E aí, Rafael, beleza? Pô, Márcio, você entrou agora aqui, acabei de mostrar aqui a imagem que tu enviou, estava fazendo um comentário aí sobre o fato de o texto ter sido publicado em jornal. Quer emendar aí um comentário? Deixa eu só tentar colocar o fone aqui. Ah, beleza. Tá aqui, boa tarde a todos. Nossa, hoje eu tô todo estragado, garganta ruim, olho quase para pipocar aqui. Então, enquanto o Rafael arruma aí, né? A gente pelo menos pode colocar a seguinte pergunta: o fato desse romance, ou mais precisamente novela, né? Na verdade, ele tem todas as características de uma novela. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O fato dessa novela ter sido publicada em jornal, em fascículos, né, em episódios, será que isso tem algum impacto sobre a narrativa, sobre a forma escolhida para narrar? O que você acha, Rafael? Alex, Diga. é quase uma entrevista, é? É. Bom, eu acredito que você já tenha comentado aí na sua fala introdutória que eu repassei para você, né, essas imagens aí dos primeiros capítulos que foram publicados, então, desse romance no jornal Le Temps, né? O Tempo, né? Parece assim que é o plural, né? O SS no final, mas é o tempo, né? Significa o tempo.
Então foi um jornal importante para a época, especialmente em Paris, né, a capital cultural do mundo naquele momento. E o folhetim, ele tinha essa característica, né, de ser essa publicação assim quase que como um rodapé da página do jornal, mas essa parte de baixo, ela era ocupada muitas vezes por uma narrativa longa, que poderia ser o que hoje nós concebemos como um romance, mas muitas vezes realmente assim uma novela, não é? E hoje, se a gente quisesse utilizar os termos da nossa época, né, poderíamos dizer que é uma série como uma série da Netflix, né, da Amazon Prime, ou alguma coisa parecida. E o escritor, ele tinha nesse espaço a oportunidade de testar o seu texto, muitas vezes. Porque esse texto, não necessariamente, ele se converteria num livro. O jornal, por si só, ele era um meio utilizado como uma publicação mais barata. Era uma publicação mais barata e mais acessível. Então, era uma forma do escritor também se manter, né, aos olhos dos seus leitores. E qual escritor não gostaria de ver o seu livro ou a sua história ser contada quase que diariamente para mais de 4.000 leitores, 10.000 leitores, quase como as nossas redes sociais hoje, né? Você se comunica imediatamente com um público imenso. Então, essa recepção também diz muito a respeito do ritmo da narrativa, dos elementos da narrativa, das peripécias que acontecem, das reviravoltas, porque muitas vezes, para a história se esticar, é preciso ter uma reviravolta, é preciso colocar um personagem que instigue o leitor, né, nessa continuidade da leitura. Então, hoje, enquanto eu estava finalizando a leitura, né, dos capítulos que ficaram combinados para o nosso encontro dessa tarde, que me veio essa ideia, porque, assim, entre outras pesquisas que eu já fiz, né, durante a pós-graduação, uma delas era realmente me enfurnar em alguns periódicos antigos. A Biblioteca Nacional do Brasil tem um trabalho primoroso de digitalização de periódicos antigos, né? Periódicos em que nós encontramos, por exemplo, narrativas de Machado de Assis, José de Alencar, desses escritores do século XIX ou do início do século XX, e isso me interessa muito em minhas pesquisas. Então, eu fiz o caminho em direção à França, nesse caso, né? Então, eu fui à Biblioteca Nacional da França, que tem esse portal que se chama Gallica, e lá existe um acervo riquíssimo, tanto de periódicos quanto de livros em suas primeiras edições, desses grandes autores, e a França produziu muitos autores que são importantes, né, dentro do nosso cânone literário, da nossa história literária mundial. Então, esse acervo é interessantíssimo, e lá tem um detalhe, está muito bem preservado, muito bem digitalizado, ao contrário do acervo que nós encontramos no Brasil. Muitas vezes os jornais não trazem todas as edições, então é possível ler praticamente esse romance, caso todos nós sejamos aí fluentes em francês, praticamente quase que no ritmo daquela época, né? Passando as páginas do jornal e lendo capítulo por capítulo. Nesse caso, né, nas telas aí, eu acho que o Alex só separou uma tela, né, Alex? Ou as duas. Nessas dois prints aí da tela que nós demos, na verdade são os dois primeiros capítulos do romance. E é no final ali, Alex, à direita, que aparece o nome, né, do Júlio Verne. Isso, ali é a assinatura dele, ó. E em seguida, dizendo, né, que tem continuação, né? Continua, né? Então, tá aí. Eu não sou fluente em francês, mas é interessante também consultar, assim, esse texto na língua original também, né? Não, bacana assim, se você passa o olho ali no primeiro parágrafo, quem já leu em língua portuguesa, você consegue reconhecer ali as palavras. Isso. Acho que é até um exercício interessante para Foi quem. bom você falar desse primeiro parágrafo, Alex, que eu acabei até não comentando contigo, que é tanta coisa na cabeça, que ele... Volta lá no primeiro parágrafo, Alex, ali mesmo, daquela primeira página, né? Do primeiro capítulo. Uhum. Ele faz menção a um ano. Olha lá.
o ano de 1872. E vejam só quando é que ele começou a publicar esse romance. Em 6 de novembro de 1872. Ele queria que as pessoas tivessem essa sensação de que isso estava ocorrendo naquele tempo, né? Então, o tempo da narrativa conta muito, né? Tem esse impacto, esse efeito. Então, para a época, ainda mais, né? Então, nós estamos lendo hoje, assim, meio que pelo retrovisor, né? Então, quando a gente traz um pouco esses elementos, né, parece que coloca a gente também em dois tempos. No tempo atual que nós estamos vivendo, mas também um pouco naquele tempo do Júlio Verne, para a gente entender um pouco dessa dinâmica, né, das notícias de jornal que vão aparecendo, noticiando essa volta ao mundo, essa aposta, se vai dar certo, se não vai dar certo, né, a Bolsa de Valores, porque essas informações que permeiam a narrativa, elas estão presentes também em jornais como esse. Os jornais é que comandavam, né? Ou seja, o poder midiático, naquela época, não é como hoje, né? Hoje cada um pode ter o seu canal, né? Lá no YouTube, ninguém quer saber da Globo, da Record, não interessa para a gente mais, né? Ou seja, cada momento da nossa história tem também um aspecto que interfere nessa mídia e na maneira como a literatura é veiculada. Então é importante que a gente também tenha um pouco dessa percepção. Alex, se você deixar, eu vou falando aqui para o resto da vida. Então, eu já vou cortando agora para a gente seguir Tá. e não perder muito tempo, tá bom? Eu Vamos acho que o iniciar, essencial a então. gente já falou, Isso, então vamos iniciar a leitura. Só fazer, então, enquanto eu troco aqui a tela, lembrar uma coisa. No encontro passado, a gente realizou a leitura dos 3 primeiros capítulos, e o objetivo naquela leitura era fazer vocês perceberem como que os personagens iam sendo construídos durante a narrativa, ou como é que eles eram caracterizados, ou seja, como é que o perfil de cada um dos personagens ia sendo construído. Então lembra, a gente viu então que a gente obtém informações do narrador, que podem ser diretamente expressas na boca do narrador, né? A gente obtém informações de personagem da boca do próprio personagem, da boca de outros personagens e também da sua performance na narrativa, né? E aí o conjunto dessas 3 informações nos permite perfilar um certo personagem ou, se for o objetivo do narrador, na verdade pode não nos dar um perfil, mas na verdade nos deixar na dúvida, né? Deixar uma certa ambiguidade. Nesse caso a gente viu que tanto a narrativa, as informações que partem do narrador, né, que na primeira parte da descrição usa o ponto de vista da opinião pública ali da época, né, da aristocracia, né, dos burgueses ali da época, de um lado, depois o que é nos informado pela boca de Passepartout, que é o criado, e depois, quando a gente vê o Phileas Fogg performando, a gente vê que as 3 coisas concordam. As 3 coisas concordam, né? Depois a gente vê também a caracterização do Passepartout. Então a gente focou mais no personagem. Hoje, eu quero fazer a leitura e vou focar mais na ação. Né? Como é que a ação vai sendo descrita, vai aparecendo no interior da narrativa. E aí eu vou falar de algumas coisas, como o Rafael falou de ritmo, né, da ação, a gente vai falar de ritmo, vamos falar um pouco também do enredo, tá bom? Então vou iniciar a leitura aqui e a gente vai... Naquele esquema. Gente, hoje minha esposa não vai poder realizar a leitura, então vocês vão ter que suportar minha voz aí por mais tempo. Eu vou fazer a leitura, e aí durante a leitura a gente fica em silêncio, né? Mas depois, quando eu abrir para fazer o comentário, aí fica livre. Quem quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, fique à vontade. Deixa eu só melhorar aqui a minha visualização. Então vamos lá. Phileas Fogg deixa Passepartout, seu criado, estupefato. Estupefato é assim, assustado, surpreso. Às 7h25, após ganhar cerca de 20 guinéus no whist, Phileas Fogg despediu-se de seus ilustres colegas do Reform Club. Lembrando que a gente deixou ele no último capítulo lá, né, terminando um jogo de whist no Reform Club, depois que ele faz a aposta com os seus correligionários. Às 7h50, abria a porta da casa e entrava no seu lar. Note, mais uma vez, né, o narrador, para acentuar esse perfil cronométrico, né, maquinal
do nosso personagem, ele fica falando, ele fica dando a hora que o sujeito fez cada coisa, né? Então, às 7h25, né? Às 7h50, né? Tudo hora cheia, hora redonda, né? Passepartout, que estudara conscienciosamente, esta palavrinha, hein? Sua lista de tarefas, ficou bastante surpreso ao ver Mr. Fogg, em flagrante impontualidade, aparecer àquela hora insólita. Segundo a papeleta, o morador da Savile Hall só deveria retornar à meia-noite em ponto. Ao subir ao seu quarto, Phileas Fogg chamou Passepartout. Passepartout não respondeu. Aquele chamado não podia dirigir-se a ele. Não estava na hora. Interessantíssimo esse trecho aqui, né? Passepartout evita assim, não estou acreditando nisso. Aquela figura que parece a própria imagem de um relógio, né? Está me chamando antes do tempo. Passepartout, repetiu Mr. Fogg, sem levantar a voz. Passepartout apareceu. É a segunda vez que chamo, observou Mr. Fogg. Mas ainda não deu meia-noite, respondeu Passepartout com o relógio na mão. Eu sei, continuou Phileas Fogg. Não se trata de uma censura. Partimos para Dover e Calais dentro de 10 minutos. Algo parecido com uma careta desenhou-se no rosto redondo do francês. Era evidente que não ouvira direito. O patrão vai viajar? Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos dar a volta ao mundo. Notem como o Phileas Fogg, ele não é aquela pessoa que se preocupa, por exemplo, na comunicação, de preparar o seu interlocutor para receber uma informação, digamos, dramática. Não. Ele é super objetivo, né? Vamos viajar, sim, vamos dar a volta ao mundo em 80 dias. Passepartout, de olhos esbugalhados, sobrancelhas erguidas, braços arriados e espinha curvada. Então, tenta imaginar, né? O sujeito de olhos bugalhados, sobrancelha erguida, braços arriados, quer dizer assim, né? E a espinha curvada, né? Olha como ele faz a descrição muito sinteticamente, mas também de forma muito poderosa, porque você olha a figura e entende que ele está completamente estupefato. Apresentava, então, todos os sintomas do espanto no grau do estupor. Aí aqui é uma coisa que eu vou fazer uma observação, né, uma avaliação. Né? Eu acho que tem o Jules Verne, ele tem um problema que eu acho, né, que é o problema seguinte, ele faz a descrição ali, a descrição já é completamente suficiente para você entender que o Passepartout está completamente boquiaberto, né? Só que a gente vai ver isso várias vezes, para o Júlio Verne isso não é suficiente, ele ainda faz a afirmação, entendeu? Então, por exemplo, para mim esse trecho aqui poderia acabar no momento ali da espinha curvada, né? Mas o Júlio Verne diz assim, não, apresentava então todos os sintomas do espanto no grau do estupor, né? Então eu acho que o Júlio Verne poderia ser mais econômico em alguns momentos, porque a própria descrição que ele faz de muitas coisas é suficiente. Mas vamos lá. A volta ao mundo, murmurou. Em 80 dias, respondeu o Sr. Fogg. Quer dizer, não temos um minuto a perder. Quer fazer algum comentário, Rafael? Alex, só um instantinho aqui que surgiu um imprevisto. Não, de boa. Então vou avançando. Eu volto à ativa. Tá bom. Um instante. Bem, então o que eu queria que vocês notassem nesse momento aqui como o livro agora, né, que a gente conhece os personagens, né, ele ganha uma dinâmica, né, a dinâmica agora que ele vai agora se concentrar na ação, né, na ação. Então digamos, esse primeiro diálogo, né, já é um diálogo, né, que começa a dar um certo tom ali, né, para depois a gente desenvolver melhor as ações. Vamos avançar aqui na leitura. Aí aqui, ó, eu vou pular alguns trechos, obviamente, não dá pra gente ler 5 capítulos aqui, né? Eles continuam a conversa, basicamente na sequência, o Mr. Fogg dá as orientações para Passepartout preparar as malas, para que eles possam viajar. E aí o Passepartout parte, então, para realizar essa tarefa. Mr. Fogg estava pronto. Sobraçava o Brad's Continental Highway Steam Transit and General Guide. Basicamente é um guia de viagem, sabe esses guias de viagem que tem os locais onde você pode comer, onde você pega os meios de transporte. Beijo, meu amor, eu tô ocupado aqui agora. Peraí, gente. Não, eu tô ocupado, meu filho.
Foi mal, gente, como eu falei, né? Tem que ficar com meu filho, tô só eu e ele aqui em casa. Bem, então era um guia, né? Um guia de viagem. Queria lhe fornecer todas as indicações necessárias à viagem. Pegou a bolsa das mãos de Passepartout, abriu-a e nela jogou um volumoso pacote contendo aquelas adoráveis cédulas aceitas em todos os países do mundo. O que são essas cédulas aceitas em todos os países do mundo? Dinheiro, né? Aqui, na verdade, era até um tipo específico de dinheiro. Havia uma espécie de, como se fosse o dólar da época, né? Um tipo de cédula que era aceita em todo o mundo, né? Não se esqueceu de nada? Não, patrão. Meu impermeável e minha manta. Impermeável seria como um manto de chuva, né? Aqui estão. Ótimo, pegue a bolsa. Mr. Fogg devolveu a bolsa a Passepartout. E cuide bem dela, acrescentou. Há 20 mil libras aí dentro. A bolsa quase caiu das mãos de Passepartout. Como se as 20 mil libras, que pesavam consideravelmente, fossem barras de ouro. Né? Imagina você estar ali com a bolsa, o sujeito fala que tem 20 mil libras. Né? 20 mil libras, gente, era uma soma considerável. Eu até imagino que seria, assim, fazendo uma conversão, seria mais do que 20 mil reais, né? Porque, inclusive, depois ele narra, ele conta que ele vai usar esse dinheiro na viagem, né? Para pagar as passagens. Hoje é muita coisa, né? Esse valor. Porque a Libra geralmente é cotada num valor muito superior do euro. E o euro é uma das moedas mais fortes, né, atualmente. Então, imaginem na época em que a Inglaterra praticamente ditava, né, os rumos da economia, o que significava, né? Se fosse num outro período, talvez se convertesse isso em dólar, né? Tinha tanto 20 mil dólares ou coisa do gênero, mas naquela época essa era a grande moeda, era a moeda muito forte, então estavam carregando muito dinheiro, né? Era muito suspeito, né? A gente vai ficar sabendo, né? Aliás, essa observação que o Rafael fez, é importante lembrar que a Inglaterra, o Reino Unido, à época, era um império. Ele tinha várias colônias na África, a maior delas a Índia. A Índia era uma colônia da Inglaterra. Alex, só frisar mesmo, assim, essa expressão Reino Unido. Muitas vezes as pessoas entendem isso, né, como um simples sinônimo de Inglaterra, mas não é isso. Reino Unido, né, é realmente um império, né, reunido em diferentes partes do mundo. É isso que o professor Alex está explicando. Exatamente. Então, digamos assim, a gente poderia dizer que a Inglaterra estava para a ordem global daquela época como os Estados Unidos está hoje, né? O grande, o líder imperial. Então, aliás, inclusive, esse elemento, se você bem pensar, né, esse elemento da expansão, né, esse ímpeto, né, de conhecer o mundo, de explorar o mundo, né, de expandir as fronteiras do conhecido, né, tudo isso combina muito com uma certa ideologia imperialista, né? Uma certa ideologia do império, né? De ampliar as fronteiras do império, de conhecer, né? De expandir os limites do mundo, né? Aquela fala inicial lá, onde eles discutem, né, sobre o tamanho da Terra, né? E fala, como assim, a Terra diminuiu? E aí ele fala, né, ela não diminuiu, mas ficou mais fácil você transitar, você viajar, né? A própria, inclusive, expansão das ferrovias também tem a ver com esta condição, né, imperial. Bem, aí aqui eles saem, vão pegar Alex, diga. Só mais mais alguns detalhes também sobre esse aspecto, né, da Inglaterra, do Reino Unido, né, esses ditames mesmo sobre esse expansionismo que estava muito ligado também àquele período das revoluções industriais e, claro, né, a essa expansão também dos meios, né, das tecnologias ligadas aí a transporte, né, e à comunicação. Então, esses países de ponta, né, no caso, a Inglaterra, representada então pelo Phileas Fogg, e o Passepartout, significando para a gente, né, essa representatividade da França, é muito simbólico, né, dentro da narrativa, né, que eles estejam ditando, né, os rumos da narrativa a todo momento. Ainda mais nessa volta ao mundo, né? Ou seja, são duas nações juntas, unidas, que caracterizam para nós bem esse imperialismo,
naquele momento, e até posteriormente também, e que deixam também essas marcas dentro da narrativa. E aí também o Rafael tocou nesse ponto aí de como que as duas figuras aí, né, o inglês e o francês, eles vão sendo caracterizados, né, ao longo da narrativa, a gente vai ver alguns exemplos disso aqui, né, como se fossem meio arquétipos das suas nações. Né? Então, não sei se vocês notam, lá no início, se vocês voltarem lá no início da descrição, você vê que o Phileas Fogg ele é descrito assim, como uma espécie de arquétipo do inglês, né, do inglês ilustrado, né, do inglês aristocrata, ao passo que o Phileas Fogg é representado como também uma espécie de arquétipo do povo francês, né? A gente vai ver depois alguns indícios disso também. Bem, a partir daqui, então, eles vão lá para a estação de trem, lá os amigos do Phileas Fogg, que apostaram, que fizeram a aposta, aparecem, eles fazem lá uma última conversa, e aí passamos para o próximo capítulo, né? Uma nova ação é lançada na Praça de Londres. Então vamos ver se é interessante. Ó. Ao deixar Londres, Phileas Fogg, de certo, não suspeitava da grande repercussão que sua partida teria. A notícia da aposta se espalhou primeiramente no Reform Club, gerando uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável grêmio. Em seguida, do clube, a comoção passou aos jornais, por intermédio dos repórteres, e dos jornais ao povo de Londres e de todo o Reino Unido. O caso da volta ao mundo foi comentado, discutido e dissecado com a mesma paixão e ardor que despertaria um novo caso Alabama. Pessoal, já disse isso na aula passada, tá? Eu não vou ficar esclarecendo esses pontos aqui do texto onde tem a notinha. Então, se você clicar aqui, ele explica o que é o caso Alabama, tá bom? Eu vou me concentrar em outros aspectos. Esses aspectos aí, esse próprio texto já te dá. Então, uns tomaram o partido de Phileas Fogg, outros, e estes logo formaram considerável maioria, se posicionaram contra. Aquela volta ao mundo, em 80 dias, a ser efetuada, não teoricamente no papel, naquele prazo exíguo, com os meios de comunicação ora disponíveis, era não só impossível, como insano. Então, note o que aconteceu, né? A fama do evento acabou se espalhando e virou matéria das discussões nos jornais e entre o povo. Aí, inclusive, o Rafael falou dos jornais, ó, aqui ele começa a citar todos os jornais em que apareceu algum tipo de notícia relacionada à volta ao mundo do Phileas Fogg. Então, o Times, o Standard, o Evening Star, o Morning Chronicle, Daily Telegraph, e aí ele vai, né, tem também o Illustrated London News, então tanto de jornal. É interessante também a gente ver o tanto de jornal, né, que circulava, porque hoje a gente tem notícia de poucos jornais, né. Hoje eu acho assim, se você pegar esses países, por exemplo, aí na Inglaterra, você deve ter 2, 3 jornais, assim, que são muito famosos, né, e pode até ter, assim, no número ainda grande de jornais, mas os outros não têm tanta fama. Bem, o que é até interessante também, Alex, é pensar na realidade brasileira também, mais ou menos da época, porque também existiam grandes jornais. A gente fica até surpreso quando faz esse tipo de pesquisa, né, e jornais que ditavam mesmo o pensamento, né, às vezes ditavam a moda, davam um direcionamento político, né, também marcavam época por conta dessas escolhas literárias, o que eles veiculavam como folhetim, os comentários que faziam sobre as obras que eram lançadas, sobre os fatos que ocorriam ao redor do mundo, principalmente nessa década de 1870, os jornais brasileiros eles já começavam a ser abastecidos pelo telégrafo. E o telégrafo era quase que uma notícia instantânea que eles recebiam e poderiam publicar no dia seguinte. Então, isso era uma inovação tremenda. Eles não demoravam tanto, até, por exemplo, receber um malote postal que vinha por meio de um navio, e essa notícia chegava, eles publicavam, né, com certo atraso. E também há relatos, assim, nessa publicação de folhetins no Brasil, que é um fato engraçado também, por exemplo, contar, por exemplo, com folhetins que estavam sendo publicados quase que simultaneamente, aqui no Brasil e lá fora, né? Geralmente da França, em Paris. Então, suponhamos que esse mesmo folhetim
que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, fosse publicado aqui no Brasil simultaneamente, né? Só que demoraria para chegarem os capítulos aqui, ocorrer a tradução e a publicação no jornal. Então, muitas vezes, quando ocorriam esses atrasos, eles tinham que contratar algum escritor, o escritor inventar uma história, ou inventar a continuação da história, e depois aparecia o capítulo, entendeu? Então, as histórias ficavam assim, né, uma coisa uma miscelânea de narrativas, entendeu? E até essa tradução também bem perigosa, né? Os rumos da tradução e como é que eram feitas essas traduções. Mas, enfim, não vamos muito longe, não. Vamos ficar na narrativa mesmo da Volta ao Mundo. Mas é interessante esse comentário do Rafael, porque ele nos faz pensar o seguinte, né? Olha só, né? Você vê, então, que havia ali os jornais, o telégrafo, o trem. O que estava acontecendo? Gente, ora, a gente havia uma percepção da compressão do tempo. Quer dizer, antes você demorava 3 meses para poder receber uma notícia da Europa. Agora você pode receber essa notícia no mesmo dia, por meio de um telégrafo, né? Antes você demorava dias para fazer uma certa transitar de um lugar A para um lugar B, por exemplo, mesmo na Europa. Quando você coloca uma linha de trem, isso pode se reduzir a horas. Uma viagem que durava meses se reduz dias. Então, notem, a atmosfera, digamos assim, de aceleração do tempo, de redução do espaço, as coisas estão mais próximas, ela casa completamente com essa aventura, não é? A aventura de você dar a volta ao mundo inteiro em 80 dias. Porque o que significa isso, dar a volta ao mundo em 80 dias? Veja que essas duas coisas estão representadas, né? É você cobrir um certo espaço num período de tempo muito menor do que já foi possível no passado. Então, notem como o tema da história guarda correspondência com a própria, com o próprio, assim, com a certas, tem uma palavra que me fugiu aqui agora, até a palavra alemã para isso, com o espírito do tempo, né? O espírito daquele tempo. E aí não deixa até de ser curioso que o romance tenha sido publicado em um jornal chamado O Tempo. Bem, avancemos aqui, né? Bem, aí aqui ele começa a falar assim, né, das discussões que se deram no jornal, né, e como que, num certo momento, muitas pessoas apostaram que ele conseguiria fazer a viagem, mas depois aí veio uma análise muito detalhada de um jornal, provando cientificamente que era impossível, e que aí, depois disso todo mundo passou para o outro lado, começou a duvidar, e só ficou uma única pessoa que ainda conservou a sua aposta no Phileas Fogg, né. Durante os primeiros dias que sucederam a partida do Gentleman, fecharam-se importantes apostas. Então, olha só, todo mundo começou a fazer apostas agora, né, sobre a aposta do Phileas Fogg, a respeito da imprevisibilidade de sua empreitada. Sabemos o que é o mundo dos apostadores na Inglaterra. Ó, aquilo que eu falei, né? Como que vai aparecendo uma espécie de arquétipo da nação, né? Sabemos o que é o mundo dos apostadores na Inglaterra. Os negócios, né? São os negócios, são muitos negócios. Né? Exato. Mundo muito mais inteligente, mais nobre que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Vocês lembram do Phileas Fogg? Lá na descrição dele, que falava que ele apostava, ele jogava, né? Mas ele jogava, não era por nenhum interesse monetário, mas era como uma espécie de ímpeto. Então, lembra? Como ele vai sendo desenhado como uma espécie de arquétipo da nação inglesa? Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis pró ou contra Phileas Fogg, como o público em geral aderiu ao movimento. Phileas Fogg foi inserido com um cavalo de corrida numa espécie de studbook, bem, não sei o que é isso. Transformaram-no também em ação da Bolsa. Em ação da Bolsa, Bolsa de Valores. Imediatamente cotada na Praça de Londres. Demandava-se oferecia-se Phileas Fogg à vista ou a prazo, e firmaram-se negócios vultuosos. Contudo, 5 dias após sua partida, o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, então nota, né, provavelmente um prestigiado boletim científico, ou pelo menos assim de divulgação científica, né? A oferta começou a abundar. Phileas Fogg desvalorizou. Então, note como que essa ideia também, né, de transformar a
A Aventura em um Negócio, que inclusive tem um negócio que é cotado na Bolsa de Valores, né? Isso também, gente, muito conectado ao fato de que o Império inglês, ele se expandia e a sua expansão, ela tinha um fundo econômico, né? Tinha um fundo fortemente econômico, né? Ali, lembre que nesse tempo aí, gente, quando está se consolidando o capitalismo, quando o capitalismo encontra, digamos, a sua forma mais bem definida. É por essa época aí, se eu não me engano, alguns anos antes, se eu não me engano, 6 anos antes, que Marx, por exemplo, publica o seu famoso livro O Capital, que é essa tentativa de dar uma descrição do que é o que Marx chamava de sociedade burguesa, o que hoje nós chamamos de sociedade capitalista. Então, essa mentalidade do negócio, essa mentalidade do comércio, muito também arraigada aí que seria essa mentalidade arquetípica do inglês. Agora é interessante perceber como isso vai permeando a própria vida. Então, são hábitos quase que adquiridos, né, dando uma sociedade, é cultural, né, essa palavra é importante, né, colocar assim, a cultura, né, os hábitos, as tradições. Então, vai se formando uma tradição em torno também dessas apostas, desse jogo, né, a vida como um jogo, dessas relações que existiam à época, né, conforme esse clube aí de cavalheiros, né, o Reform Club, ou mesmo nas corridas de cavalo, né, ele cita ali as corridas de cavalo, é como se fosse assim o Phileas Fogg, né, um exemplo assim de um puro sangue, né, um cavalo de corrida interessante, né, em que você pode apostar. E isso é próprio de uma época, de um período histórico. Hoje nós não vemos isso, né? A gente sabe que existem corridas de cavalo, mas claro que hoje os nossos esportes preferidos são outros, né? E também servem como objeto de aposta, de negócios, né? E nós sabemos que são negócios muito lucrativos. E assim acontecia naquela época também. Então, por isso que o Júlio Verne ele consegue costurar muito bem isso dentro da narrativa também, e é próprio dessa característica realista, né? Ele tenta dar esse tom realista, tem que ser muito próximo da realidade daquela época. Então, quando nós chamamos a atenção também para aquele período histórico, 1872, quando ele está publicando quase que diariamente os capítulos do que viria a ser esse romance, é muito por conta disso também, né? Naquela época, a narrativa dele tinha que ter uma relação muito estreita com a verdade, a realidade histórica. Então, ele tinha que criar esse realismo, né? O realismo, claro, é uma fantasia, né? Dessa ficção. E quando a gente se distancia do tempo, dá a impressão que essa ficção se tornou ainda mais fictícia. Mas naquela época existia esse realismo, porque ele está descrevendo fatos que são próprios daquele período. Então, o leitor que estava folheando aquele jornal em 1872 sabia muito bem do que estava sendo tratado e aquilo estava muito próximo da realidade dele. Então, para a gente é que a coisa fica um pouquinho distante, né, no tempo, mas não perde também a graça, né? E talvez essa seja a força também dessa narrativa, né? O fato dela ter persistido durante o tempo, por todos esses elementos, né? E são elementos que dizem ainda alguma coisa para a gente no nosso tempo histórico, né? No tempo histórico que nós estamos lendo essa obra agora. Vamos lá, vou continuar aqui. Ora, as coisas estavam no seguinte pé. Como os adeptos de Phileas Fogg tornavam-se cada vez mais raros, todo mundo, não sem razão, voltava-se contra ele, só o aceitando a 150, 200 contra 1. Ou seja, quer dizer aqui é o seguinte, né? As apostas viraram, de modo que para cada 150, né, digamos assim, 150 que você apostava contra ele, aliás, para cada um que apostava a favor dele, 150 apostavam contra, né? Alex, eu acho importante voltar na outra página que você estava, só para frisar um ponto que é interessante também nessas apostas. Ó. Contudo, 5 dias após a sua partida e o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, a oferta começou a abundar. Phileas Fogg desvalorizou, foi oferecido atacado, aceito no início, assim, tal. Porque essa sociedade, ela tem um peso enorme, assim, como se fosse assim, a fala da autoridade, do especialista, da ciência, dizendo se dá certo ou não dá certo essa viagem. Então, se aparece a Sociedade de Geografia, né, da Inglaterra dizendo que pode não dar certo,
isso interfere nas apostas. Se ela dissesse que dava certo, também tinha um outro destino, né? Isso. É Isso também é importante. interessante, porque tem um elemento que é, por exemplo, o Phileas Fogg é toda essa figura, assim, que ele é quase como se fosse a encarnação da técnica, né? Lembra que eu falei, assim, que ele parece muito com um autômato, né? Eu até diria que ele é um dos primeiros personagens, quer dizer, um dos primeiros, eu não teria como dizer isso, assim, mas ele é uma espécie de robô, é um dos primeiros personagens autômatos da ficção científica. Então, assim, ele expressa essa precisão técnica e tal, só que você tem aí, de um lado, vários especialistas que vão aparecendo, inclusive esses dessa revista, que dizem assim, ó, a sua empreitada é impossível, não pode ser realizada, né? E aí vamos ver o que acontece, né? Qual é o elemento, digamos, que vai depois se desenvolvendo nessa disputa, digamos assim, entre, de um lado, uma impossibilidade cientificamente provada, e de outro lado, um homem que procura realizar esta façanha. Então, ora, as coisas estavam no seguinte pé: como os adeptos de Phileas Fogg tornavam-se cada vez mais raros, todo mundo, não sem razão, voltava-se contra ele, só o aceitando a 150, 200 contra 1. Quando, 7 dias após sua partida, um incidente completamente inesperado fez com que simplesmente não aceitassem mais. Espera aí. Com efeito, nesse dia, às 9 horas da noite, o diretor da Polícia Metropolitana recebeu uma mensagem telegráfica, assim concebida: de Suez para Londres. Ao senhor Rowan, diretor de polícia, imagino, administração central, Scotland Place. Aí é a Scotland Yard, aquela polícia, a famosa polícia britânica, né? Estou no encalço do assaltante de banco Phileas Fogg. Enviar urgente mandado de prisão para Bombaim, Índia inglesa. Índia inglesa, nota, né? Fix, detetive. O efeito dessa mensagem foi imediato. O ilustre gentleman desapareceu para dar lugar ao ladrão de banco. Seu retrato, depositado no Reform Club, junto com os dos demais colegas, foi examinado. Era, sem tirar nem pôr, o homem cuja descrição havia sido fornecida pelo inquérito. Dado o mistério que permeava a vida de Phileas Fogg, seu isolamento, sua partida súbita, a todos pareceu evidente que, alegando uma viagem ao redor do mundo e acobertando-se por trás de uma aposta descabida, o referido personagem não tinha outro objetivo senão despistar os agentes da polícia inglesa. Pessoal, aqui, ó, esse trecho interessantíssimo. Várias coisas aqui que a gente precisa observar. A primeira coisa, a gente tem aqui um plot twist. Hoje é a segunda vez que eu falo disso, plot twist, né? Quem estava na aula de manhã lá sobre o conto Machado de Assis, a gente também falou sobre isso, né? Temos um plot twist. Quem sabe o que é um plot twist? Quem estava na aula de manhã sabe. Reviravolta. É a reviravolta. É uma reviravolta. Né? Só que, veja, a reviravolta, a peripécia, nem sempre é um plot twist. Um plot twist é sempre uma peripécia, uma reviravolta. Mas uma reviravolta não é necessariamente um plot twist. Por quê? Para ser um plot twist, essa reviravolta precisa mudar a percepção do leitor do que foi narrado anteriormente. Imagina, por exemplo, você tem a história de um sujeito que é pobre, de um dia ele acha uma mala, fica rico e consegue resolver seus problemas. Você tem uma espécie de reviravolta na vida dele. Mas essa reviravolta não muda nada o que aconteceu anteriormente. Agora, imagina você estar assistindo o seu filme, a sua série, etc e tal, e aí você está assistindo as ações ocorrerem, e você tá achando que aquele tá ocorrendo, e de repente você descobre que aquilo era um sonho. Aí, nesse caso, você tem um plot twist, porque muda tudo que você sabia sobre o que estava acontecendo. Aqui é uma espécie de plot twist, né? Porque ele deixa de ser aquele gentleman e passa a aparecer aqui, pelo menos por hora, pra gente, como um ladrão, né? Aqui também as coisas se conectam. Coisas do enredo se conectam. Por quê? Veja, a primeira,
Lembra que eu frisei lá, quando a gente estava fazendo a leitura dos primeiros capítulos, que o texto, ele começava falando daquilo que nós não sabíamos do Phileas Fogg? Ele começava formando assim, uma imagem do Phileas Fogg um tanto misteriosa. Nós não sabíamos a sua origem, não sabíamos a origem da sua riqueza. Então, esse elemento, ele cai como uma luva agora. Concordam? Além disso, há também aquela discussão no Reform Club que leva até a aposta, não sei se vocês lembram, a discussão ela se abre com uma discussão sobre um assalto a um banco. Um assalto a um banco que foi feito por um gentleman. Então, note como que o narrador vai plantando, né, certos pontos ali na narrativa que depois vão se conectar com outras coisas que vão acontecer à frente. Então, aqui essas duas coisas se encontram. O aspecto misterioso do personagem, o fato de que nós não sabemos a sua origem, a origem da sua riqueza, e, de outro lado, o assalto ao banco que parecia ser, a princípio, uma conversa banal que foi colocada no texto só para levar até a aposta. E a gente viu que não foi isso. Essa é uma boa conexão mesmo, Alex. A gente não pode perder o fio da meada nesse tipo de narrativa, porque é como se agora a gente também tivesse um pouco do lado desse detetive. Nós passamos a ser leitores detetives. Nós estamos investigando a vida do Phileas Fogg. Saber que se a gente perdeu alguma informação lá para trás, que nos levava a essa ideia de que ele é um ladrão, ou, na verdade, a gente já tem essa verdade dentro de nós e acha que não, ele não pode ser um ladrão de maneira alguma. Né? E os próximos capítulos vão, né, de alguma maneira, colocar a gente dentro desse jogo. Então, a gente fica aqui nessa perspectiva de análise, muitas vezes achando, não, ele não é. Eu mesmo fico assim, ele não é o ladrão, né? nessa leitura. Mas será que não é mesmo? Vão surgindo tantos elementos. Então, essa reviravolta é interessante, é instigante para o leitor, e é muito próprio, né, desse espaço do jornal, do folhetim. É a novela que não pode perder, né, essa chama acesa dentro de nós do nosso interesse. Esse interesse não pode apagar. Se esse interesse apagar, a gente fecha o livro, né, e encerra a tertúlia. Exato. E a Esté comentou aqui, eu achei muito estranho ninguém querer pesquisar sobre ele, né, como se ele ser tão robótico assim fosse normal, de certa forma. Veja, porque na verdade é isso que o Rafael falou, né? O narrador ele vai colocando ali informações, e hoje eu insisti várias vezes hoje lá no conto do Machado de Assis, né? Que o que faltava no conto fazia parte do conto. Todas as informações que faltavam no conto, que nós estávamos diante de uma situação e perguntávamos, mas quem enviou o diabo dessa carta? Entendeu? Isso faltava de propósito, faltava para Isso é premeditado, não é um esquecimento do autor. Na verdade, é uma sagacidade desse narrador que ele construiu. Ele é muito sagaz, ele consegue lançar mão de todos esses elementos para as coisas fazerem sentido, porque para a gente precisa fazer sentido. Se não tiver coerência, a gente também não segue em frente nessa história. Não é? Porque existe agora um enigma também para a gente desvendar. E esse enigma foi muito bem construído desde o início, pelas negativas, né? Quem é esse Phileas Fogg? A gente sabe pelo que ele não é. E o que ele é de verdade? Será que é o ladrão? Isso ele não falou. Exato. E agora, ó, a Ana Clara falou, fora que no começo fala que ninguém sabia a origem da sua riqueza. Exatamente. Ninguém sabia qual a origem da sua riqueza. E nem sabia a sua origem. Então, nota que ele tem todos os... E, além disso, a descrição que foi feita pela polícia do ladrão bate com a foto dele no Reform Club. Então, nota que você tem todos esses elementos aí, né, que se casam completamente, né? Então, assim, insistir, assim como no conto Machado de Assis hoje, aqui aquilo que falta de informação também faz parte do texto. Você tem que ler. O que era uma simples viagem, agora passa a ser o quê, na verdade, né? É uma perseguição? É uma fuga? Exato. E é esse ponto que o Rafael falou também, né, que, note, agora, na verdade é o seguinte, né, o Phileas Fogg surge como essa figura suspeita. Então, a gente fica agora duplamente interessado pelos próximos capítulos dessa novela, porque a gente quer saber agora se o Phileas Fogg vai conseguir fazer a volta ao mundo em 80 dias,
Ou se ele é o ladrão, quer dizer, a gente quer saber assim, ele é o ladrão? Se ele é o ladrão, ele vai conseguir fugir? Ele vai conseguir escapar? Ou se ele não é o ladrão, ele vai conseguir fazer a volta ao mundo em 80 dias? Porque agora ele tem, digamos, um obstáculo a mais, né? É nesse ponto aqui eu queria, então, fazer uma rápida exposição sobre o enredo. Né? O que é o enredo de uma narrativa? Veja, nós temos as ações que são narradas no livro, né? Então, as ações, né, é aquilo que os personagens fazem, né? São aquelas aventuras porque eles passam. Né? Só que a gente tem que notar uma coisa, uma sequência de ação não necessariamente se liga e forma alguma coisa. Vocês querem um exemplo? Vocês já tentaram contar um sonho muito estranho que vocês tiveram? Você teve um sonho muito estranho e você começa a contar. Então, meu sonho é assim, pai, eu estava num lugar ali com uma pessoa tal. E aí eu estava fazendo tal coisa com a pessoa, mas aí de repente mudou. Já não era mais essa pessoa, era uma outra pessoa e eu estava em outro lugar. Então, o que você nota? Num sonho, você tem uma sequência de ações. Você tem uma sucessão de ações que se distribui no tempo onírico. Só que você nota que num sonho, a sequência, não há uma conexão que liga a sequência de ações. As ações, elas ocorrem, muitas vezes, claro, isso não é todo sonho, tem sonhos que às vezes até tem uma historinha, né? Mas a gente tem também esses sonhos em que, aparentemente, não há nenhum tipo de conexão entre as ações, entre os episódios do nosso sonho. Os episódios, eles vão surgindo e aí você tem um episódio, depois tem um outro episódio, às vezes você tem uma analogia entre os episódios, mas você não consegue achar a conexão. Não, por quê? Porque o seu sonho não tem um enredo. Porque ele não foi escrito por Machado de Assis, ele não foi escrito pelo Júlio Verne. Exatamente, ele não tem um começo, meio e fim. Né? O enredo, inclusive a ideia de enredo é essa, né? Então, note, o enredo é essa conexão que existe entre as ações. É a conexão que existe entre os episódios, né? É o liame que te faz perceber a sequência de episódios, né? Como uma unidade. Quer falar alguma coisa, Rafael? Vou beber uma água aqui. Alex, é exatamente isso mesmo, né? E quem foi que falou que é começo, meio e fim? Ana Clara. Muitas vezes a narrativa, ela tenta subverter um pouquinho essa ordem cronológica dos fatos, né? Nesse caso, não. Nesse caso, ela vai seguir retilínea, né? Esse tempo narrativo vai seguir para a gente. Mas, em algumas narrativas, a gente pode encontrar mesmo essa coisa um pouquinho embaralhada no tempo, né? Mas mesmo esse embaralhamento é também algo que é próprio para o leitor desembaralhar, ou tentar desembaralhar e colocar na ordem, né? Porque existe uma ordem para que seja feito, tenha esse efeito de sentido em nós também, né? Então, quando a gente pega uma narrativa dessa, assim, mais linear, até a leitura flui melhor também, né? A gente sabe muito bem onde é que a gente está se situando aqui no tempo e no espaço. Quem participou da aula hoje de manhã viu um exemplo disso. Lá, inclusive, eu chamei a atenção a esse fato, né? De que os episódios não são narrados cronologicamente. O Machado de Assis, ele como que você tem aqui as ações, ele desloca um certo episódio e coloca no início da narrativa, para poder criar um certo efeito, que eu falei lá na aula, né? Aqui não é o caso, não é exatamente isso que o Júlio Verne pretende fazer. Mas eu vou ler mais uns trechos, daqui a pouco eu falo, eu desenvolvo um pouco mais a ideia do enredo, e vou tentar fazer com vocês aqui um exercício para a gente poder, pegando essa primeira parte do livro, tentar começar a encontrar, digamos assim, os pontos, né, que vão ligando as ações e formando o enredo. Tá? Alex, só uma palavra também interessante, né, ligada muito a enredo, é o desenrolar, né? Vai desenrolando, é como um fio mesmo, é um novelo. Vai desenrolando, né? Agora tem um propósito dentro desse desenrolar. Então é isso que a gente vai ver ao longo das nossas leituras. Pessoal, nesse sexto capítulo aqui, acho que eu não selecionei nenhum fragmento pela seguinte razão. Esse sexto capítulo introduz um novo personagem, que é o Fix, que é o detetive que enviou o telegrama que encerra o capítulo anterior. Então, o que eu vou pedir para vocês quem não leu, que leia, e aí lembre daquilo que nós estudamos na aula passada, da caracterização do personagem.
leia esse capítulo tentando identificar como é que essa figura é caracterizada, né? Porque ele vai ser uma figura agora importante na narrativa, ok? Mas eu não vou ler aqui, porque hoje eu estou mais ocupado com a ação, então esse capítulo ele dá uma espécie de um pouco de pausa na ação, porque ele vai falar sobre o Fix, né? E o Fix ele está lá na Índia, né? Não, em Suez, desculpa, na Índia não, ele está em Suez, no Egito, esperando a chegada de um navio, para poder verificar se nesse navio há alguém que se parece com a descrição que foi dada pela polícia do ladrão do banco. Então eu vou pular esse capítulo aqui. Essa aqui é eu deixei aqui um pedacinho, na verdade, só do capítulo. Ó, esse aqui é uma ilustração, né? Do Fix, do inspetor. Ó. Fix não teve muito tempo para refletir. Vigorosos toques de apito anunciaram a chegada do navio. Toda a horda de carregadores e felás se precipitou para o cais, num tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros. Uma dúzia de botes separou-se da margem e acercou-se do Mongólia. Mongólia é o nome do navio. Logo se avistou o gigantesco casco passando por entre as margens do canal de Suez, e davam 11 horas quando o steamer veio fundear na baía, enquanto seu vapor silvava estrepitosamente pelos tubos de escapamento. Era um enxame de passageiros a bordo. Uns poucos permaneceram no spar-deck, a contemplar o panorama pitoresco da cidade. Mas a maioria, olha como é que a cidade aparece, né? Pitoresco, né? Lembra que eu falei também do olhar do narrador para aquilo que é estranho? Estranho se diz estrangeiro, né? Então vamos começar a perceber isso, né? Quais adjetivos que ele utiliza para caracterizar aquilo que é estrangeiro, né? Então aqui, pitoresco. Mas a maioria desembarcou nos botes que vieram acostar no Mongólia. Fix examinava detidamente todos os que pisavam na terra firme. Neste momento, após empurrar vigorosamente os felás que o assediavam com suas ofertas de serviço, um passageiro se aproximou dele e lhe perguntou muito educadamente onde ficava o escritório do cônsul inglês. Ao mesmo tempo, o mencionado passageiro mostrava um passaporte, no qual, sem dúvida, desejava um visto britânico. Fix, instintivamente, pegou o passaporte. Ó, note já uma coisa aqui, ó. Fix, instintivamente, pegou o passaporte, né? Isso diz alguma coisa sobre o personagem. Se fosse o Phileas Fogg pegaria alguma coisa instintivamente? Até agora seria muito difícil, né? Ele pegaria mecanicamente, né? Precisamente, né? Então, isso é interessante, né? Porque o Fix é ele vai se constituir agora como um antagonista do nosso herói, né? É interessante perceber essas nuances mesmo, das palavras que enfatizam, né, certas ações dos personagens, porque pretendem realmente caracterizar o personagem, né? Até nesses pequenos gestos, né? Como é que ele se comporta? Né? Ele está afoito, ele quer pegar o passaporte para descobrir logo se é ou não é a pessoa que ele está procurando. Então, até isso, né? Mostra um pouquinho, assim, dessa inteligência, né? Desse narrador que está construindo essa história para a gente. Então, cada personagem tem o seu próprio ritmo também, né? A sua própria dinâmica e as suas próprias características que fazem até a gente reconstruí-lo mentalmente, saber mais ou menos como é que ele está agindo. Né? E são características próprias de um detetive, né? De um inspetor de polícia. Exato. Afoito por, né, capturar aí o bandido. E aí, lembrando também, quem leu, né, que havia, além, digamos, do seu espírito de policial, havia também uma recompensa para quem recuperasse o dinheiro, né? Então havia também essa segunda motivação para o detetive Fix. Um movimento involuntário quase lhe escapou. A folha tremeu em sua mão. Os dados registrados no passaporte coincidiam com os que ele recebera do diretor da Polícia Metropolitana. Ó, por exemplo, aqui, mais uma vez, eu tiraria esse trecho aqui, ó, os dados registrados no passaporte coincidiam. Por quê? Porque quando ele narra o seguinte, ó, um movimento involuntário quase lhe escapou. A folha tremeu em sua mão. É porque a gente não leu a parte anterior desse capítulo, né? Mas se a gente estivesse lendo, quem leu e está acompanhando, nesse momento aqui,
entende o que é esse movimento involuntário que ele segurou e o que foi a folha quase tremendo na sua mão. Então, assim, mas o Júlio Verne, ele quer explicar. Ele ainda, os dados registrados no passaporte, mas quando você lê isso, você, eita, pronto. Ele achou ali o sujeito no passaporte, né? Ele viu o sujeito do passaporte e viu que a descrição batia. Né? Esse passaporte não é seu, perguntou ao passageiro. Não, este respondeu, é do meu patrão. Note que até agora a gente não sabe quem é esse passageiro que está conversando com o Fix, né? Embora a gente já tenha matado a charada a essa altura do campeonato, né? Não. Alex, oi. Alex, e é interessante, né, que ele pergunta assim, esse passaporte não é seu. Já é mais uma suspeita, né? Por que o cara tá andando com o passaporte do outro? Por que o outro não pode aparecer aqui? O que está acontecendo? E aí, não, é do meu patrão, né? E o seu patrão ficou a bordo. É estranho, continuou o policial, pois ele deve se apresentar pessoalmente no escritório do consulado a fim de confirmar sua identidade. O quê? Isso é necessário? Indispensável. E onde fica esse escritório? Ali na esquina da praça, respondeu o inspetor, apontando para uma casa a 200 metros de distância. Então, vou avisar o patrão, que por sinal não vai gostar nada de ter de se mexer. Pessoal, aí em seguida o rapaz cumprimentou o Fix e retornou a bordo do steamer. Olha que coisa interessantíssima, né? Olha a maestria da narrativa. A gente sabe que ele estava conversando com o Passepartout, mas o nome do Passepartout não aparece em nenhum momento. E como é que a gente sabe que ele estava conversando com o Passepartout? Né? Porque as informações que vão surgindo vão nos mostrando isso. Aí pode ser que a gente estivesse com alguma dúvida. Vamos supor, a gente está com alguma dúvida de que é o Passepartout. Aí olha a fala final do Passepartout, né? Então, vou avisar ao patrão, que, por sinal, não vai gostar nada de se mexer. Vocês lembram que a gente, na caracterização do personagem, uma das coisas que eu também chamei a atenção era o fato de que ele era um sujeito que tendia ao imobilismo, a pouca ação, né? Ele fala lá que ele não gastava nenhum olhar para o teto se não tivesse uma razão para isso. Né? Não, e Júlio Verne, quando entrega esse tipo de informação, quando ele ressalta isso para a gente, né? O patrão, por sinal, não vai gostar nada de ter de se mexer. Parece que vem ao encontro do nosso argumento de que ele não pode ser o ladrão, né? Que ladrão é esse que não gosta nem de se mexer? Vai criando essa... Uma técnica diferente, né, de ser ladrão. Você fica tranquilão, né, não tá fugindo, não deve ninguém, então você não se mexe. Exato. Levanta uma suspeita também, né, por parte desse inspetor, né? Poxa, que cara é esse estranho, né? Exatamente. Então, notem como, uma vez que você conheceu o personagem, que o personagem está bem perfilado, olha só, o narrador pode se dar ao luxo de fazer uma coisa como essa que o Júlio Verne fez. Ele introduz um personagem numa conversa sem em nenhum momento dizer que é esse personagem. E, no entanto, como você já conhece o personagem, também aqui nesse caso conhece o patrão, você sabe quem é que está falando com o Fix. Muito interessante, né? Aí o capítulo 7, né? Mais uma prova da inutilidade do passaporte como instrumento de controle. Esse título desse capítulo é maravilhoso, né? Já é uma comédia, uma piada só o título. Se você comentou alguma coisa a respeito desses títulos, né, dos capítulos, eu acho que já, né? Já comentou alguma coisa assim. Eles parecem que sintetizam alguma coisa, mas, na verdade, eles são provocativos demais, né? Uhum. Ou eles fazem a gente levantar outras indagações, ou eles tentam, né, esses títulos, conduzir também um pouco a nossa leitura, né? Ou seja, mais uma prova da inutilidade do passaporte como instrumento de controle. Já é um argumento, né? Uma questão quase política, né? De política internacional, inclusive. Exatamente, E aí, assim, a gente não tem, como o Rafael falou, a gente está afastado do tempo, a gente não tem as referências, mas pode ser que naquele momento isso aí tivesse um significado muito mais cômico do que tem para nós. Pode ser que no momento estivesse em discussão alguma coisa sobre a utilidade ou não desse passaporte, né? Então, o fato de a gente estar um pouco afastado no tempo também traz esse prejuízo, né? Mas ainda assim não deixa de ser uma... Agora, claro, isso já não acho que não descreve mais a realidade de hoje, né? Vamos lá. O inspetor desceu novamente ao cais e se dirigiu num passo célere ao escritório do cônsul. Dali a pouco, alegando urgência, foi introduzido junto a esse funcionário.
Senhor cônsul, foi avisando sem mais preâmbulos. Tenho fortes motivos para crer que nosso homem é aquele que é o suspeito de ter roubado o banco, é um dos passageiros do Mongólia. Fix contou sua conversa com Passepartout a respeito do passaporte. Veja, só agora que o narrador informa que a conversa era com o Passepartout. Mas note, isso não fez falta na conversa. O cônsul não terminou sua frase. Naquele momento, aí aqui, eu pulei um trecho aqui em que eles ficam discutindo, né? E o cônsul diz assim, olha, tudo bem, a descrição pode ser, até parecer, mas isso não prova que o sujeito é o ladrão, tá? Então ele, na verdade, ele informa que ele não pode, se o passaporte, o Fix pede para ele impedir que o Phileas Fogg tome o outro navio, né, negando o carimbo no passaporte. Mas ele diz, o cônsul diz que eu não posso negar, se tiver tudo ok, eu não tenho condições de negar. Né? O cônsul não terminou sua frase. Naquele momento, batiam à porta de seu gabinete e o contínuo introduzia 2 estrangeiros, um dos quais era precisamente o criado que conversara com o detetive, ou seja, Passepartout. Eram, com efeito, o patrão e o servidor. O patrão estendeu seu passaporte ao cônsul, pedindo-lhe, laconicamente, a gentileza de carimbar seu visto. Laconicamente, o que é lacônico? Lacônico é com poucas palavras, ou seja, é exatamente como a gente esperava que ele fizesse. Né? Poucas palavras, carimbe meu passaporte. Só isso. Este pegou o passaporte e o leu atentamente, enquanto Fix, num canto do gabinete, observava, ou melhor, devorava o estrangeiro com os olhos. Ó, mais uma vez, ó, note uma coisa. Fix observava ele, ou melhor, devorava o estrangeiro com os olhos. Phileas Fogg jamais devoraria alguém com os olhos. Phileas Fogg olharia, estudaria, mas não devoraria. Então, assim, o fato de o Fix devorar Fogg com os olhos é mais um elemento assim que tem a ver com o seu caráter, com aquela figura específica. Ao terminar sua leitura, o cônsul perguntou: o senhor é Phileas Fogg, Squire? Sim, senhor, respondeu o gentleman. Esse homem é seu criado? Sim. Um francês cujo apelido é Passepartout. O senhor veio de Londres? Sim. Note todas as respostas do Phileas Fogg. Sim, sim, sim. Sempre muito objetivo, né? E para onde vai? Para Bombaim. Ótimo, senhor. Sabe que esta formalidade do visto é desnecessária e que não exigimos mais a apresentação do passaporte. Sei disso, senhor, assentiu Phileas Fogg, mas esse visto me permitirá comprovar minha passagem por Suez. Aí aqui, ó, nesse ponto a gente começa assim, os elementos de ambiguidade, né, vão se acumulando, fala assim, pô, mas se o cara estivesse fugindo mesmo, ele não ia, de fato, sair querendo carimbo no passaporte. Isso a gente não leu, mas no momento em que ele leu, eu não me lembro em qual momento, mas tem um momento que ele está conversando com seus amigos do Reform Club e que ele fala que ele vai para provar, na hora que ele está saindo, que ele está entrando no trem, para provar a viagem, ele vai passar em cada um dos locais que ele parar e pegar um visto no seu passaporte. Né? Então, de um lado, se você tem que ele é um sujeito misterioso, que você não conhece a origem da sua fortuna, e que a descrição dele bate com o do ladrão, então você tem as evidências que nos faz desconfiar que ele é o ladrão. Por outro lado, tem esse fato de que, mas se ele é o ladrão, por que ele está se preocupando em obter os vistos pelos locais que ele está passando? Isso, na verdade, tem a ver com a sua aventura de dar a volta ao mundo. E essa aventura de dar a volta ao mundo não faz sentido se ele for um ladrão. Né? Ou ele está fugindo, ou ele está dando a volta ao mundo. Né? Pois não, senhor. Após datar e assinar o passaporte, o cônsul carimbou. O senhor Fogg pagou a taxa administrativa e, após cumprimentar friamente, saiu, seguido pelo criado. E então indagou o inspetor. E então, respondeu o cônsul, parece-me um homem absolutamente honesto. É possível, recuou Fix, mas não é disso que se trata. Não percebe, senhor cônsul, que esse flegmático gentleman é o retrato escarrado do ladrão cuja descrição recebi? Concordo, mas o senhor sabe, nem todas as descrições... Vou colocar isso tudo em pratos limpos, interrompeu o Fix. O criado me parece ser menos indecifrável que o patrão.
Aliás, sendo francês, vai dar com a língua nos dentes, lembra? A ideia de que eles ficam fazendo essa caracterização dos personagens como se eles fossem arquétipos da sua nacionalidade, né? Então, sendo francês, vai dar com a língua nos dentes. Olha a fama que os franceses tinham na Inglaterra, né? Até breve, senhor cônsul. Dito isso, o policial saiu e foi atrás de Passepartout. A própria narrativa e caracterização do Passepartout, né? Quando é feita lá no início do livro, né? Ou seja, já é o oposto, né? Desse ser mais reservado que é o Phileas Fogg, né? Ele já é mais despachado, fala demais, né? Dá com a língua nos dentes, né? Como é o título desse próprio capítulo. A gente vai entender por que também, né? Fala demais. Exatamente, note, né? Um pouco discreto, né? Para quem deveria ser ali um secretário, né? Um mordomo, né? Que é uma característica diferente, assim, até do mordomo na Inglaterra também, né? Que ele é aquele ser mais reservado, tem os horários certinhos para o atendimento, mas o francês é mais despachado. Isso. Então traça essa diferença entre as nacionalidades mesmo. Exato. Bem, pessoal, vou fazer aqui, como já próximo de 4 horas, eu vou fazer aqui um comentário para a gente poder compreender melhor a ideia do enredo aqui. Se não der para ler esse outro capítulo, não tem problema. Bem, então, como eu estava explicando para vocês, né, o enredo é esse fio, né, que vai ligando as ações, né, que vai organizando as ações em o que a gente chama de um arco dramático. Veja, eu poderia, por exemplo, contar todas as ações que eu fiz durante um dia na minha vida, né? Eu acordei de manhã, depois eu preparei meu filho para ir para a escola, e aí eu começo a contar todas essas ações. Então, eu narro todas essas ações. Provavelmente você vai dormir antes de chegar meio-dia. Antes de eu narrar o que eu fiz até meio-dia, né? Por quê? Porque, note, embora exista uma conexão entre as ações que eu narro, o que não existe aí, nessa conexão, é o comando da dramaticidade. Ou seja, é a dramaticidade comandando a conexão dessa narrativa, né? Veja, quando a gente lê um livro, uma literatura, a gente espera o conteúdo dramático, né? E aí, como é que a gente faz para que o enredo tenha esse conteúdo dramático, né? O enredo tem que ter algum tipo de evolução, né? Há uma teoria, digamos assim, né, que tentou encontrar uma espécie de enredo padrão em várias narrativas, né? E, de fato, ela acabou encontrando alguma coisa que nós podemos chamar de um enredo padrão, que a gente observa realmente em várias narrativas, né? Inclusive, a partir da elaboração dessa teoria, ela não só passou os enredos, especialmente de filmes de Hollywood, passaram a seguir esta estrutura narrativa, né, essa estrutura do enredo, né, de forma agora deliberada, né. Esse padrão de enredo, esse padrão narrativo, né, foi denominado primeiro pelo Joseph Campbell como monomito, mas depois por um sujeito chamado McKee, como a jornada do herói. Jornada do herói. Então, a jornada do herói seria, então, uma espécie de padrão de enredo que a gente observa em várias e várias narrativas. E no cinema a gente observa isso muito, muito frequentemente, né? Em que consistiria essa jornada do herói? Consistiria em certos passos, digamos ali, certos episódios, né, que vão organizando a narrativa em um arco dramático, né? Então, geralmente essa jornada do herói, ela é dividida em 3 atos, né? Eu vou hoje me concentrar apenas no primeiro ato, porque o que a gente leu aqui encerra mais ou menos, né, o que a jornada do herói encerra no seu primeiro ato, tá? Então, o primeiro ato, ele começaria com o nosso herói, né, sendo apresentado no seu mundo comum, no mundo em que ele vive. Então, note, quantos filmes que a gente, de fato, não começa a assistir, que é assim, né? O sujeito aparece ali na sua casa, com sua família, ou então no seu trabalho, né? Ou então, por exemplo, o Frodo Bolseiro aparece lá no condado, né? Então, ele aparece no seu mundo comum, integrado a esse mundo comum, ok? E aí,
A narrativa evolui, então, para um ponto que é chamado de o chamado da aventura. Então, em algum momento, ocorre alguma coisa que o sujeito recebe um chamado para realizar uma aventura. Eu vou usar o Senhor dos Anéis, porque isso é muito bem definido lá no Senhor dos Anéis, né? Então, por exemplo, é quando o Frodo, então, recebe o chamado para poder levar o anel até a montanha lá, que eu não me lembro o nome, né? O vulcão, para poder se desfazer do anel. Okay? Então, esse é o chamado à aventura. Né? Então, nesse momento, obviamente, a narrativa ganha em dramaticidade. Né? Então, agora você tem um evento que tira o sujeito do seu mundo comum e o introduz em uma aventura. Né? Aí você tem o momento da recusa. O personagem se torna relutante. Ele não quer aceitar a sua missão, ele não quer aceitar a jornada. Né? Só que aí ele tem um encontro com um mentor que o convence a ingressar nessa jornada. E aí, depois desse passo, você tem o que se chama de cruzamento do primeiro limiar, ou seja, agora é quando ele de fato ingressa na jornada. Então ele sai definitivamente do seu mundo comum e ingressa na jornada. Será que a gente consegue encontrar alguns, pelo menos, desses pontos nessa narrativa aí? O que vocês acham? Quem quer ir? Esther, o que você acha, Esther? Esther? Ana Clara, o que você acha? Acho que consegue encontrar algum tipo de... Sim, né? Tem o chamado que ele faz a aposta. Eu acho que esse seria o chamado, né? Ah, tá, Esther. Tudo bem. Então, vamos lá. Pronto, já encontramos um ponto. Então, note bem, a gente pode... a narrativa, ela abre apresentando os personagens, né? E apresentando, de fato, o Mr. Fogg, que é o protagonista aqui, né? Que seria o nosso herói, né? Herói, veja, herói, vamos trocar herói para protagonista para a gente não confundir as coisas, né? O herói não necessariamente é alguém que tem um superpoder, etc e tal. Não, né? O herói é aquele que é o protagonista de uma jornada. Eu quero isso. Você já está comendo. Você tem que pedido antes. Eu quero. Só um minuto, gente. Ai, minha perna. Tá bom, vai lá. Então a gente tem, primeiro, o Fogg aparece ali, né, no seu mundo comum, que é o mundo do Reform Club. Né? É aquele ambiente, né? E aí, ele recebe, de fato, o seu chamado à aventura, que é a aposta que ele faz. Né? Só que note uma coisa, ao contrário do herói aqui, da jornada do herói, o Fogg em nenhum momento é relutante. Vocês lembram lá da conversa que ele tem? Então não há esse momento da recusa do chamado. Né? Agora, por outro lado, há outra figura, que é o Passepartout, que é, na verdade, aquele que, de alguma forma, recusa o chamado. Né? Ele não recusa porque ele não tem condição, porque ele é empregado do Phileas Fogg, mas é o sujeito que, digamos assim, rejeita, num primeiro momento, aquela ação. Lembra que eu falei que a gente poderia ver esse tipo de livro onde você tem uma dupla como protagonista, né? Como a gente pode, às vezes, estudá-lo como se eles fossem o único protagonista compósito. Né? Então, note, essa parte da recusa do chamado, ela é praticada pelo Passepartout, né? Quando ele fica estupefato. Né? E, claro, ele não tem como não aceitar o chamado, porque ele é o empregado, mas ele é que desempenha essa função. Né? E aí, por outro lado, quem seria o mentor? Né? Você pensa, nossa, mas tem algum mentor? Né? Aparentemente não tem nenhum mentor, mas a gente pode pensar que, na verdade, um aqui é o mentor do outro. Né? Só que a figura do Passepartout, ela surge também aqui como uma espécie de imagem invertida do mentor, porque o mentor é geralmente uma figura que é, inclusive, um sábio, uma figura um pouco mais velha, né, que incentiva o herói a tomar parte na jornada. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns desenhos, tá, gente? Porque meu repertório hoje é muito constituído de desenho, porque eu tenho um filho de 4 anos de idade. Então tem aquele filme lá da Elsa, que é o... Como é que é o nome do filme, gente? Que tem a Elsa e a Anna e o Olaf. Frozen, muito bem, exatamente. Frozen, né? Quando
eu tô falando do Frozen 2, que é o que eu mais assisto, tá? Quando as personagens são chamadas para a aventura, né, quem é que aparece? Aparece lá aquela figura daqueles bichinhos lá que são meio feitos de pedras, né? Eu esqueci o nome deles, me ajudei, esqueci o nome. Né? Que eles constituem ali os trolls, exatamente, os trolls. Os trolls, eles são, formam, representam a figura do mentor. São eles que explicam o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, incentivam a jornada, né? Incentivam as personagens a saírem na jornada, né? Bem, e aí, a partir do cruzamento do primeiro limiar, o que começa? O cruzamento do primeiro limiar, a gente transita do primeiro ato para o segundo ato, né? Então, a primeira parte se encerra nesse cruzamento. O que acontece agora no segundo ato, né? Começa agora aparecer os aliados e os inimigos, né? O que aparece aqui nesse momento? Justamente o inimigo, o antagonista dos nossos heróis, né? Phileas Fogg. Bem, então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Com isso, né? Eu estou usando esse modelo da jornada do herói porque, em alguma medida, ele se adapta aqui. É possível, de fato, a gente encontrar aqui um enredo que segue mais ou menos essa estrutura da jornada do herói, né? Tem a apresentação dele no seu mundo comum, tem o chamado à aventura, né? Tem um pouquinho ali da relutância, e tem, depois, né, do cruzamento do primeiro limiar, tem agora a aparição do primeiro inimigo, né, do primeiro antagonista dos nossos personagens, né? E todas essas coisas é que vão constituindo ali o nosso interesse na trama. Quer fazer algum comentário, Rafael? Acho que o Rafael deu uma saída também, né? Pessoal, eu vou ter que encerrar por aqui, não vou conseguir avançar aqui na leitura, porque, como eu falei, eu preciso estar com meu filho a partir de agora. Diga. Realmente eu não pude fazer nenhum comentário, não, mas estava tentando acompanhar de ouvido aqui. A gente deixa para a próxima oportunidade, a gente continua esse debate, essas explicações que são muito úteis. Bacanas. E, bem, então, pessoal, vamos fazer o seguinte, então, a gente vai encerrar por aqui. Vou pedir para que vocês façam, para a próxima semana, a leitura de mais 5 capítulos, tá bom? E na próxima semana a gente volta, e aí a gente aprofunda algumas coisas que a gente viu aqui. Também, na próxima semana eu quero falar um pouco mais sobre a intensidade da ação, né, como é que a gente percebe, né, a intensidade da ação. E aí a gente vai também trazendo outros elementos aí para verificar se essa jornada do herói vai se realizando, vai se efetivando no enredo ali, né? Ok, pessoal? Eu gostaria de ficar com vocês até mais tarde, mas, de fato, infelizmente, eu não vou poder ficar hoje. Mas alguém quer fazer um último comentário aí? Fique à vontade. Vou interromper a gravação. Professor, Diga, Esther. eu gostei muito porque, assim, no começo, pra ser bem sincera, eu não tava achando, assim, a leitura, tipo, tão legal, mas, assim, com essas partes, assim, que deixam a gente bem confusa, eu comecei a gostar, assim, dá muita vontade de ler, porque você quer saber o que vai acontecer, então você fica, tipo, ansiosa, sabe, E eu fiquei muito ansiosa pra continuar lendo e com o senhor explicando, nossa, ficou muito massa. Massa, Esther. De fato, a gente, para a gente conservar o interesse de uma leitura, né, tem que ter alguma coisa que você quer, tem que ter algum enigma que você quer resolver, né, você torce pelo seu protagonista ou coisa do tipo. Né? Às vezes a gente lê e não presta atenção em como que essas coisas são construídas. No conto de hoje, Machado de Assis, por exemplo, né, eu fui mostrando como é que toda a atmosfera de enigma ela é construída na narrativa. Mas se você lê o conto sem ter a sua atenção voltada para esses elementos, de fato, aí o seu interesse ele não é capturado, né? Então, que bom que eu estou conseguindo despertar aí digamos assim, nós aqui, né, estamos conseguindo orientá-los para que vocês possam fazer uma leitura mais instigante. Ok? Então, eu vou interromper a gravação aqui.